possa guiar vocês em todos os seus passos, orientando vocês e dando a vocês os recursos necessários para os desafios que o Senhor vai permitir que cada um de vocês viva. Uma grande alegria estar com vocês aqui. Vamos orar uma vez mais. Senhor Jesus, muito obrigado, porque como igreja podemos ser instruídos pela Tua palavra, assim como temos sido edificados por toda essa experiência linda em Burkina Faso, pela experiência de apresentar ao Senhor os nossos louvores por meio dos dízimos e ofertas e nossos cânticos. E agora, nesse tempo que nos resta no culto, pedimos que a Tua palavra ministre ao nosso coração, nos dando a instrução necessária para que possamos agir da forma como o Senhor espera, para que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida diária esteja sintonizada com o Teu Espírito, para que a gente viva de tal maneira que traga alegria ao Teu coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nesse ano, se Deus permitir, nós teremos oportunidade de vir outras vezes aqui com vocês. Então, eu ousei preparar uma pequena série para poder acompanhar com vocês ao longo desse ano. Quando eu era pequeno, quando perguntavam para mim lá no Rio de Janeiro qual era o meu time de futebol, eu não sabia muito bem o que era isso. Eu dizia para as pessoas, eu sou Fla-Flu, porque eu achava que Fla-Flu era um time de futebol. Eu via as pessoas tão empolgadas quando tinha um Fla-Flu, 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 e eu dizia que meu time era Fla-Flu. Até que um tio meu chegou no canto e disse, não, Marujo, ele me chamava de Marujo, Fla-Flu não é um time de futebol, Fla-Flu é um jogo. Você tem que escolher, ou você é Fla, ou você é Flu. Aí eu falei, eu tenho que escolher, mas como é que eu escolho isso? Eu não entendia nada. Então eu perguntei para o meu tio querido, o tio Gustavo, tio, o que você é? Ele disse, eu sou Fla. Então eu falei, então eu sou Fla também, uai, né? Para ficar como o meu tio. O que eu descobri na alegria de decidir ser Fla como meu tio, é que depois que eu decidi ser Fla, os meus amigos que eram Flu não ficaram muito felizes comigo, porque eu tomei uma decisão em ser Fla e não ser Flu, só baseado em agradar o coração daquele meu tio tão querido que brincava comigo e que me ensinou que Fla-Flu não era uma equipe, Fla-Flu era um jogo, eu tinha que escolher entre uma coisa e outra. Ao escolher, eu percebi que havia um lugar seguro para ser Fla e um lugar maior inseguro para ser Flu, nesse sentido. Enfim, nós, pela graça e misericórdia de Deus, fomos transformados em não povo a povo de Deus. Não é um privilégio isso? A gente lembra, alguns de vocês devem lembrar, que quando nós não éramos povo de Deus, como era a nossa vida, como nós vivíamos, quais eram os nossos interesses, os nossos objetivos, mas o Senhor atravessou a nossa vida com a sua graça e misericórdia, nos chamou para si, nos fez seu povo. E esse privilégio implica numa responsabilidade. Eu deixei de ser Fla-Flu para ser Fla. Eu deixei de ser não povo e passei a ser povo de Deus. E como povo de Deus, eu tenho privilégios, mas tenho responsabilidades. Como povo de Deus, eu tenho uma forma de pensar, uma forma de sentir e uma forma de agir. Eu não posso agir como povo de Deus como se não povo fosse. Eu não posso pensar, sendo povo de Deus, como se eu não fosse povo de Deus. Eu não posso sentir e agir como não povo, se eu não fosse povo de Deus. Porque a minha forma de viver, a minha forma de pensar e a minha forma de agir deve estar em sintonia com a minha nova condição. E a minha nova condição é, eu sou povo de Deus. Privilégio e responsabilidade. Agora, como povo de Deus, nós não vivemos no céu ainda. Como povo de Deus, nós vivemos num ambiente que é adverso a Deus, que deu as costas a Deus. Então, é óbvio que, sendo povo de Deus,
com critérios, valores, forma de pensar e forma de viver, vivendo num ambiente adverso a Deus, eu vou encontrar o quê? Resistência. Eu vou encontrar o quê? Oposição. Eu vou encontrar o quê? Dificuldades. Mas sendo o povo de Deus, eu não posso reagir a essa dificuldade, a essa oposição, como no passado, quando eu não era povo de Deus. Agora, sendo o povo de Deus, eu vou revelar de que forma o povo de Deus reage a essa diversidade. Então, eu comecei pela conclusão do sermão, porque se alguém dormiu, já entendeu. Entendeu? Então, domingo de manhã, né? Então começa pela conclusão que é mais fácil. Não é verdade? Então, como povo de Deus, eu não sou enviado por Deus para situações ideais. Guarda isso na cabeça. Nós não somos enviados por Deus para Disneylândias ou situações ideais. Nós somos enviados por Deus para situações reais. Na nossa casa, no nosso lugar de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família mais ampla, onde o fato de ser povo de Deus vai despertar admiração para uns, oposições por outros. Pela maneira como eu penso, pela maneira como eu falo, pela maneira como eu sinto, pela maneira como eu me comporto. Então, nós nunca somos enviados por Deus para um povo, para um lugar, para uma situação ideal. Deus sempre nos envia para uma situação real. Da mesma forma como Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para o mundo e o mundo deu as costas para Deus, certo? Então, nós temos esse desafio de saber que, como povo de Deus, nós temos um jeito de pensar, sentir e agir diferente do nosso entorno momentâneo. Isso vai implicar em possibilidades, oportunidades, mas também em resistência. E essa é a carta do apóstolo Pedro às igrejas da dispersão. A igreja está passando por situação difícil, e ele então envia essa carta às igrejas para dizer: vocês que não eram um povo antes, agora foram alcançados pela misericórdia. Sendo alcançados pela misericórdia, se tornaram um povo de Deus. E por ser povo de Deus, então, como é que vocês devem viver essa vida? Como é que vocês devem reagir diante da adversidade? No lar, no lugar de trabalho, no trânsito, na cidade, onde quer que vocês estejam. Porque até para reagir à adversidade, o povo de Deus reage de uma maneira diferente. Como é que a gente enfrenta as lutas? Como é que a gente enfrenta os sofrimentos? Como é que a gente enfrenta as adversidades? Enfrenta como sendo um povo de Deus. Então, guarde isso na cabeça hoje. Você não é enviado por Deus para situações ideais. Você é enviado por Deus para situações reais. Você não vai sozinho, porque o Espírito do Senhor está conosco. E você não vai de qualquer jeito, porque Ele nos prepara para essa situação. E a gente não reage de qualquer jeito, porque como sendo o povo de Deus, o tom da voz muda, a frase muda, a maneira de olhar muda, a maneira de avaliar muda, porque é assim que a gente mostra o poder da ressurreição do Evangelho na nossa vida. Já não é mais a morte a palavra final. Já não é mais a morte que inspira a nossa maneira de viver. É a vida, é a esperança, é Jesus. Então, uma coisa é eu falar, outra coisa é a pessoa ver na prática como é que eu faço e vivo isso. Então, quando o meu testemunho está desprovido do exemplo, eu estou desprovido de testemunho. Testemunho com exemplo contrário compromete o testemunho, certo? Vamos ler então 1 Pedro, os primeiros 2 versículos do capítulo 1. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias, ou o seu celular com a Bíblia, ou, eu não sei o que você tem, onde você teve a Bíblia, porque hoje em dia a tecnologia é muito grande, ou você sabe de cor, está tudo bem. Acho que vocês já ouviram aquela história da rã na chaleira, não ouviram essa ilustração? Diz a ilustração o seguinte: se você colocar uma rã dentro de uma chaleira com água fria,
em cima de um fogão, ela está de boa na água. Se você liga o fogo e a água vai aquecendo gradualmente, a rã se adapta à temperatura da água. Ela não percebe o perigo no qual está inserido. E o que acontece no final da história é que a rã é cozida, né? Explode, morre. Porque ela não consegue perceber que a água vai aquecendo, porque ela não tem esse discernimento. Ela vai se adaptando. Esse é o perigo do povo de Deus quando, no mundo que nós vivemos, não temos o discernimento para identificar os riscos. E nós vamos nos adaptando. Nós vamos nos assemelhando, nós vamos nos comportando da mesma forma como todo mundo comporta. E a gente não percebe que está sendo cozido gradualmente, comprometendo a nossa identidade de povo de Deus, por uma simples adesão, uma acomodação ao nosso entorno. Então, o cristão não nega a história, nós estamos inseridos nela. É sal no meio de luz, das trevas. Luz no meio de trevas, sal no meio de... Não são sal, não, eu troquei aqui as metáforas. Sal onde não tem sal e luz onde tem trevas. Corrigi aqui agora. Mas, no entanto, a nossa identificação não deve implicar numa assemelhação. Nós estamos inseridos, mas não assemelhados. Porque o nosso comportamento é proclamação, a nossa ação é parte da mensagem. Então, se nós estamos vivendo num mundo de trevas, marcado pela morte e pela hostilidade, a nossa vida inserida nesse mundo aponta para a cruz, aponta para a luz, aponta para a vida, aponta para a ressurreição, aponta para Deus, aponta para uma outra realidade. Nós não somos perereca church. Somos livres church. A gente salta de alegria. Essa parte da perereca que é boa. A gente salta de alegria. A gente percebe, a gente reage ao Espírito. Então, cuidado para a gente não se acomodar à temperatura da água, tornando um risco para a nossa fé e para a nossa conduta. Diz assim, então, 1 Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia e na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Essa igreja que está nessa região geográfica, que onde nós chamamos hoje Turquia, é essa região descrita aqui pelo apóstolo Pedro. Diz que a forma de ser cristão, interfere na maneira como nós vivemos a nossa vida. Nós estamos inseridos nessa realidade, mas não assemelhados a essa realidade. A maneira como nós usamos o nosso tempo, como usamos os nossos recursos, a forma de nós tratarmos as pessoas, a forma de nós escolhermos as pessoas com quem vamos formar família, os valores, os princípios que edificam a nossa família, a forma de lidar com os conflitos, a forma de enfrentar a adversidade. Não há nenhuma área da nossa vida que o Evangelho não toque. Não há nenhuma área da nossa vida que nós não devemos ser transformados pelo poder da vida. Desde a forma como eu penso, a forma como eu gasto o meu recurso, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu lido com as adversidades. Toda a nossa vida agora pertence a esse Senhor, nós que não éramos povo e agora somos povo. Então, nós devemos ser transformados por essa realidade descrita nessa carta. Agora, a expectativa com a qual a gente lê essa carta é importante. Essa carta foi preservada pelo Espírito do Senhor, essa carta que foi enviada às igrejas dessa região da Turquia, chegou até nós. Pela misericórdia do Senhor,
Essa carta cumpre em nossos dias a mesma função que cumpriu naqueles dias, de ajudar o povo de Deus, vivendo na adversidade, em situações não ideais, a sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Antigamente, quando a gente viajava para o Rio de Janeiro, indo pela Dutra, os nossos carros só tinham rádio, aquele Rodstar, ou Telefunken. E a gente ligava o rádio na viagem para chegar até o Rio de Janeiro, e cada vez que a gente mudava de cidade, o rádio perdia a frequência, não era isso? A gente tinha que ficar sintonizando o nosso rádio para captar qual é a próxima rádio que vai entrar. Até a próxima cidade, perdia a sintonia de novo e a gente tinha que sintonizar, pois a nossa vida é assim. Diariamente, a gente tem que buscar a nossa sintonia do nosso coração com o coração do Pai, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da confissão de pecados, por meio da igreja, mas temos que sintonizar o nosso coração para que a gente viva naquele dia em sintonia com aquele que nos chamou, sendo agora povo, o que nós não éramos antes. Então, quando a gente lê essa carta, além de ler essa carta, buscando nessa carta os recursos que ela apresenta para sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Então, a gente precisa ler essa carta com o coração, por um lado, agradecido, porque o Senhor permitiu que ela chegasse até nós, mas, por outro lado, disposto para fazer parte daquilo que o Senhor deseja que nós façamos parte. Algumas informações gerais importantes aqui. Essas cartas que o apóstolo Pedro escreve aqui, é chamada de cartas gerais. Ou seja, não é carta enviada a uma igreja específica, como nós vimos aqui, mas a um grupo de igrejas naquela região. Então, nós também somos como pequenas regiões. Cada um vive situações específicas nas suas famílias, no seu lugar de trabalho, no seu momento de vida. Então, essa é uma carta geral, enviada para todo mundo. Na geral, quase que uma gíria aqui neotestamentária. Uma carta geral. O autor, como nós vemos aqui em 1 Pedro, é Pedro. No capítulo 5, ele vai dizer assim: eu, presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo, participante na glória. Ele se apresenta como sendo Pedro, um líder reconhecido na igreja. Com a ajuda de Silas, escreve essa carta. E quando ele menciona a Babilônia aqui no capítulo 5, versículo 13, provavelmente ele está falando de Roma. É importante também lembrar o período que essa carta foi escrita, 64 e 65 depois de Cristo. O bicho estava pegando. Perseguição pesada. Ser cristão naquele momento não era algo fácil. Você podia perder a sua vida por ser cristão. O ambiente era muito adverso. Nero, quando botou fogo em Roma, culpou os cristãos por terem colocado o fogo em Roma. Então, havia uma disposição social contrária aos cristãos. Qualquer problema que havia, foram os cristãos. Ou seja, não era algo tranquilo se tornar cristão. Era algo difícil naquele momento. Final do reinado de Nero, e essa perseguição vai aumentando. Portanto, num ambiente difícil, a gente precisa exercer discernimento, a gente tem que ter fidelidade ao Senhor e coragem e lealdade a Cristo, para poder saber como vamos decidir e viver essa situação. Eu estava trabalhando em Cuba, e um amigo nosso contou a sua experiência. Ele tinha terminado o seu mestrado na Universidade de Havana e aplicou para uma bolsa na Alemanha Oriental para fazer o seu doutorado. E ele foi com outros colegas do departamento para fazer o exame final pelo comitê que ia autorizar a bolsa para alguns ou recusar a bolsa para alguns. E ele estava esperando sua vez, o amigo que foi antes dele saiu e respondeu para ele: olha, eles perguntaram para você se você era cristão? Aí, meu amigo, te perguntaram. Eu falei: o que você respondeu? Ele disse: eu sou cristão. Essa pessoa disse: perdeu a bolsa. Você disse que é cristão? Disse. Aí ele disse: bom,
eles perguntaram para mim também. Meu amigo perguntou para ele, o que você respondeu? Eu disse, o cara disse que não. Imagina, vou perder a bolsa assim? Aí esse meu amigo falou, rapaz, você acha que se você é cristão, eles não sabem que você é cristão? Que tolice. Bom, foram chamados para a sala e o comitê responsável por avaliar quem ia receber a bolsa fez a seguinte declaração. Nós avaliamos os currículos, avaliamos as teses de vocês, os projetos de estudo de vocês, e vemos que vocês são muito semelhantes em nível acadêmico. Então, em nível acadêmico, foi difícil distinguir, porque vocês dois fariam um bom trabalho nessa pesquisa. Então, nós usamos um critério social, um critério de integridade para saber quem, de fato, vai fazer um bom trabalho e vai voltar para esse país. Então, nós perguntamos para vocês o que nós já sabíamos. Nós perguntamos se vocês eram cristãos. Um de vocês disseram que sim, e o outro disse que não. Esse que teve coragem de defender a sua fé diante de nós, recebeu de nós o reconhecimento de integridade, é ele que vai para lá. Pedala Robinho, está entendendo? Levou um pedala Robinho na cabeça aqui. Então, em alguns lugares, é complicado, né? Eu me lembro na época da universidade, lá no século passado, quando eu fiz universidade, que a forma como a gente encontrava cristão na universidade era no elevador. A gente entrava no elevador e começava a assobiar um hino. Entendeu? Eu não vou conseguir assobiar aqui, porque eu não sou bom de assobiar, mas manso e suave, Jesus está chamando, alguma coisa assim. E aí o outro cara do outro lado completava, a gente diz, se não é cristão, pelo menos frequentou um tempo, porque sabe o mesmo hino. Eram os truques que a gente usava para poder identificar os cristãos naquele ambiente hostil para a fé naquele momento. Então, o Clemente de Roma diz que a situação era muito perigosa nessa época. Plínio disse o seguinte no texto, há uma multidão de pessoas de todas as idades, de todas as condições, dos dois sexos que serão colocadas em perigo. Não somente nas cidades, mas também nas aldeias e pelos campos, onde se espalhou esse contágio dessa superstição, o cristianismo. O contágio. Creio que é, contudo, possível detê-las e curar essa gente desse tipo de coisa. Então, é uma igreja vivendo numa situação não favorável, consciente de que tinha um modo antes de viver como não cristãos, não sendo povo de Deus, agora tem claro como a luz, que receberam misericórdia e são agora povo de Deus, e por serem povo de Deus, nesse ambiente adverso, enfrentam dificuldades. Olha o propósito da carta. Se você ler no capítulo 4, versículo 19, você vai entender qual é o propósito da carta, então. Porque Pedro escreve essa carta aos irmãos. Pedro diz assim, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O propósito dessa carta é encorajar os cristãos a enfrentarem as adversidades. É ensinar os cristãos a pensar e agir num ambiente adverso. É ensinar os cristãos, olhando para o exemplo de Cristo, a como é que um cristão sofre. Eu sei que essa mensagem não é a mensagem que dá muito ibope. O pessoal gosta de ouvir, crente não sofre. Eu digo assim, não está seguindo o mesmo Cristo que eu. Claro que a gente não busca o sofrimento, porque a gente não é masoquista. Mas não precisa buscar, ele aparece sozinho, não aparece? Só você decidir fazer o que é certo, o entorno já reage, sugerindo fazer o errado. Certo ou não? Uma jovem profissional da nossa igreja passou no concurso público, na área de saúde. E ela se tornou responsável por um posto de saúde importante na cidade de São Paulo. Ela chegou lá e a primeira decisão que ela fez foi pedir que a equipe de médicos, enfermeiros, psicólogos, cumprissem o horário. Só isso. Ela só pediu que entrasse na hora e saísse na hora. As trevas se levantaram. Não sabia que tinha tanto capeta médico no inferno. Não sabia que havia demônio de jaleco.
Se levantaram, quem é essa menina que acha que vai mudar o nosso jeito de trabalhar agora aqui? Como assim? E aí veio a resistência. Veio a resistência. Todo domingo na igreja ela estava lá chorando, dizendo, pastor, eu não vou aguentar, a pressão é muito forte, é uma cultura, está estabelecido, eu não vou aguentar. Eu falei, fica firme, trate a todos com respeito, mas fica firme, trate a equipe com respeito e a clientela com respeito, trate a sua equipe com respeito e a população com respeito, fica firme. E a resistência aumentando. Todo domingo eu já sabia. Depois do culto, senta para orar com ela, porque não está aguentando a pressão. A tal ponto que o secretário de saúde abateu por lá, porque chegou nele um motivo. Só que o secretário de saúde, antes de chegar lá e dar o veredito, sem que a equipe do posto de saúde soubesse, fez uma visita na região e conversou com as pessoas que moram na região. Perguntando se notaram alguma diferença no posto de saúde da região. E as pessoas dizendo, graças a Deus, agora a gente marca a consulta e encontra o médico. A gente marca o psicólogo e encontra o psicólogo. Quando a gente precisa, o posto funciona até na hora certa. Mudou completamente a forma como nós somos tratados lá. A gente nunca teve tanto respeito como agora. E ele, então, chega no posto de saúde, reúne com a equipe, todo mundo esperando uma cipuada na cabeça daquela jovem líder, e ele diz, antes de passar aqui, eu andei pelas ruas do bairro, conversei com as pessoas, perguntei como eles avaliam o trabalho que está sendo feito aqui nesse posto de saúde, e eu ouvi o seguinte, pela primeira vez, nós estamos sendo tratados com respeito. Portanto, essa equipe permanece. O que você precisa de apoio para fazer melhor aqui? Porque é nessa direção que a gente deve ir. Simplesmente pediu que fossem responsáveis com seus horários. Ela nem falou que era crente. Só pediu para cumprir o horário. Mas um crente, quando chega numa situação de morte, produz vida. Produz vida com o que diz, com o que faz, com a maneira como administra, com a maneira como que vê, como que usa com os recursos. E aquela cristã, pela graça de Deus, estava trazendo vida a uma comunidade marcada pelo descuido. Antes não era povo de Deus, agora é povo de Deus. Antes não tinha oposição, agora tem. Mas como povo de Deus, você vive da forma correta. Então, essa carta foi escrita para encorajar e para consolar. Eu não sei qual o tipo de sofrimento que você está passando. Se é na família, se é no lugar de trabalho, se é no clube, no condomínio, enfim. 1 Pedro é uma carta escrita para você aprender que agora, sendo povo de Deus, como é que você lida com essa situação. Sendo povo de Deus, como é que você olha para Jesus e vê como Jesus lidou com essa situação? De maneira que a nossa reação não será pautada pelo nosso entorno, será pautada por esse evangelho que nos transformou da morte para a vida, que nos fez de não povo a povo de Deus. Então, aqui nós vemos o sofrimento. Mas o texto diz, aqueles que sofrem mantendo a sua confiança em Deus, de acordo com a vontade de Deus. Diz assim, você não sofre só porque fez o mal, você pode sofrer porque faz o bem. É isso que aconteceu com Cristo. É isso que tem acontecido com a igreja ao longo da história. Você não precisa fazer o mal para sofrer, mesmo fazendo o bem, você enfrenta oposição. O destino final é diferente, o resultado final é diferente, o testemunho final é diferente. Então, aqui nessa carta, nós vemos que sofrer por aquilo que é certo não deve ser surpresa. No mundo, nós teremos aflições. Em situação de justiça,
nós devemos olhar para Cristo e ver como Cristo agiu. Outra história. Um jovem profissional da nossa igreja foi promovido a uma função de maior responsabilidade. E você sabe, na empresa, o que significa promoção, é ou não é? Quanto mais perto do núcleo de decisão, mais rolo você vê, não é verdade? O desafio é maior. Então, tem muitas vezes que na promoção a gente pode cair para cima, não é verdade? Antes a gente não sabia de nada, está só carimbando, beleza. Quando a gente virar chefe de carimbador e descobre que tem que fazer orçamento para comprar carimbo, que aí tem carimbo, orçamento A, 2 e 3, aí você vê como é que o negócio fica difícil, é ou não é? Esse jovem, então, foi colocado numa posição de muita responsabilidade numa baita empresa no Brasil. E a empresa estava fazendo uma concorrência. Ele entrou no processo. Era um bom negócio. No meio do processo, ele descobriu que aquele processo estava viciado, que seria um compromisso com a ética da empresa. Retirou a empresa do negócio. Ao retirar a empresa do negócio, perdeu dinheiro. Ao perder dinheiro, o resultado caiu. Ao resultado cair, a fama dele na empresa foi a pior possível. Fulano retirou a nossa empresa dessa situação. Como ele era um cara muito capaz, a presidência da empresa não descartou. Colocou como general da banda, sabe como é que é? Lá no fundo. 3 anos depois, estoura um escândalo no país, a coisa fica em evidência, e aí os repórteres descobrem que aquela empresa estava no início do processo, mas saiu do processo. Um dia eu termino o culto na igreja, está um monte de repórter na porta da igreja querendo falar com aquele jovem. Por que você saiu desse negócio antes? Ele disse, quando eu vi o processo, eu não queria comprometer os valores da empresa nesse processo. E aí o marketing positivo da empresa... Sabe aquela experiência de José na prisão? E aí, aquele que era tido como o patinho feio da história, a empresa disse, nossa, viu o nosso funcionário? Olha só a ética da nossa empresa. É desse jeito que nós trabalhamos. E aquele que era desprezado foi colocado numa posição de muito destaque. Sofreu por um período, mas no tempo certo. Então, diante do obstáculo, pensa numa coisa, guarda uma coisa. José, Daniel, a mesma história. Seja fiel a Deus, guarde o seu coração para Deus, que Deus se encarrega da tua reputação. Tá bom, gente? Segure a onda por causa de Cristo, que a tua reputação, Deus se encarrega. No tempo certo, quem riu vai dizer, olha só. Se você for fiel a Deus, Deus se encarrega da tua reputação. E aqui o texto, deu meio-dia, eu vou parar no versículo 1. Depois a gente continua. Vamos lá. Olha que coisa interessante. A palavra que ele usa para peregrinos, paroikai, são residentes sem direitos de cidadania. Esses crentes na Ásia Menor não tinham direito de cidadania. Não eram cidadãos com green card. Podiam ser mandados embora a qualquer momento. Eles eram forasteiros, parapidemoi, estrangeiros, nômades, com menos direito que peregrinos. Eles não tinham residência, não tinham direito. Estão dispersos nessa região. Mas olha o que o texto diz. Eles são estrangeiros, mas estão a caminho. Eles são pobres, mas têm uma herança. E o texto diz que é uma herança incorruptível. Nós vamos ver depois isso. Nós não conhecemos, na nossa dimensão da história, algo que seja incorruptível. Nossos olhos nunca viram algo incorruptível. Eu acabo de fazer uma corrida e recebo a medalha. 10 meses depois, aquela medalha está toda verde. Suei para chuchu para conseguir. Está toda verde.
Porque o que nós conhecemos na história é corruptível, mas essa herança que eles vão receber é incorruptível. Eles são estrangeiros, mas pertencem a uma família. Antes não eram povo de Deus, e agora são povo de Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que o crescimento dos evangélicos no Brasil não significa necessariamente o crescimento do evangelho. Dá para perceber a diferença? O fato de termos um número maior de cristãos evangélicos não necessariamente indica dizer que o evangelho avançou. Porque se esses evangélicos que crescem não levam os valores do evangelho consigo, eles não são parte da solução, eles são parte do problema. Eles são a rã na chaleira que não percebeu a água aquecendo. Eles não perceberam que eles são inseridos, mas não assemelhados. Eles acabaram se acomodando a esse mundo, não transformando esse mundo. Então, aqui, nós temos na saudação de Pedro, tudo que a gente precisa. Versículo 2. Vocês temos aqui graça e paz, o que se não é necessário para esse tempo de adversidade. Graça e paz. Ele revela a nossa identidade e propósito. Fomos povo agora escolhidos de acordo com o conhecimento de Deus. E temos essa saudação trinitária. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, experimentando uma obra santificadora do Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo. É isso que cada um de nós passamos. Fomos escolhidos por Deus. Estamos sendo transformados pelo Espírito. Para quê? Para a obediência a Jesus. Para a obediência a Jesus em Burkina Faso, para a obediência a Jesus em São Paulo, para a obediência a Jesus na sua casa, na sua empresa, no seu condomínio, para a obediência a Jesus. É para isso que você está sendo mudado pelo Espírito Santo. Vou conseguir terminar. Estou na última página. Então, o que significa ser chamado de povo de Deus numa circunstância adversa? Como peregrinos nesse mundo, nós não temos um lugar social, porque o nosso lugar é Cristo. A nossa identidade é Cristo. Talvez nós não tenhamos um destino social, mas o nosso destino é Cristo. Talvez nós não tenhamos uma recompensa humana esperada, porque a nossa recompensa é essa herança incorruptível que recebemos de Cristo. Então, o que significa ser dispersos e peregrinos nesse mundo? Quais são os sinais na nossa maneira de viver que revela que nós fomos escolhidos por Deus, santificados pelo Espírito para a obediência de Cristo? Quais são esses sinais? Como é que eles se evidenciam nas nossas decisões, nas nossas relações pessoais, na nossa vida? Nós não temos outra opção a não ser seguir o exemplo de Cristo. Nós não fomos enviados por Cristo para um mundo ideal. Nós fomos enviados por Cristo para um mundo real. Agora, olha que coisa diferente. A realidade pode ser devastadora para as pessoas, não é verdade? As drogas evidenciam isso. A realidade é tão pesada que a pessoa não aguenta viver a realidade. O que ela faz? Ela bebe, ela se injeta, ela usa qualquer outro tipo de coisa, substância, para fugir da realidade. Enquanto aquela substância faz efeito, ela está vivendo no seu mundo ideal. Acontece que essa substância, o efeito acaba. E ela volta para a realidade. Quando ela volta para a realidade, o que ela faz de novo? Foge novamente. Então ela foge de uma realidade terrível e vai entrando numa realidade ainda mais terrível. Ela vai transformando o inferno que está do lado de fora num inferno maior do lado de dentro. Achando que aquelas substâncias vai fazer com que ela fuja da realidade. Não precise lidar com a realidade. O Evangelho é todo o oposto.
O Evangelho não nos tira da realidade. O Evangelho nos joga dentro da realidade. Então, o Evangelho não é a fuga da história. Essa esperança que Deus derramou em nosso coração, diz Romanos 5, ela não nos confunde e não nos decepciona. Então a gente não foge da realidade, a gente entra com esperança na realidade social, material, individual, espiritual, existencial, porque a gente não entra sozinho, a gente entra com o mesmo Espírito que tirou Jesus da morte. Porque essa é a realidade na qual nós vivemos. De um lado um túmulo vazio, do outro lado um trono ocupado. Esse Senhor da glória, esse noivo que nós cantamos, que vem saltando sobre os montes. Então nós não fugimos do problema familiar, nós levamos Jesus para dentro dele. Nós não fugimos do problema da saúde, nós levamos Jesus para dentro dele. Nós não fugimos do problema da empresa, a gente leva Jesus para dentro da empresa. Confiados na mesma graça, na mesma misericórdia que nos alcançou, a gente, Senhor, tem misericórdia dessa situação. Me usa, Senhor, como instrumento da tua misericórdia nessa situação. Porque eu também sei o que é ser não povo, mas eu também sei o que é ser povo de Deus agora. Eu sei o que é viver sem o Senhor, e eu sei o que é viver com o Senhor. Me ajuda a não fugir da realidade, me ajuda a entrar nessa realidade difícil da família, do casamento, da saúde, da economia, da relação familiar, da relação política, seja o que for, com a mesma esperança que tirou Jesus do túmulo. E aí, o meu modo de agir vai ser diferente. Na mesma realidade, eu não preciso de substâncias para fugir da realidade. Eu só preciso de Jesus para entrar na realidade. Então, cristão é tudo menos alienado. Menos alienado. Nós não tememos o dia mau. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos. E não estou sozinho somente de forma etérea. O corpo de Cristo está comigo. Eu posso vir aqui pedir oração, receber oração. Eu venho aqui, recebo uma instrução. Meu modo de pensar, eu sou edificado pelo testemunho de uma outra pessoa. Quando nós chegamos aqui e ouvimos alguém que tinha uma fobia social, e Jesus está mudando. Outras pessoas dizem, eu também tenho isso. Se o Jesus pode fazer lá, eu posso passar pela mesma experiência aqui. E não é loucura, porque eu estou vendo a pessoa sentada do meu lado. E eu sou edificado por essa experiência. Então, nós sabemos o que é não ser povo. Mas também sabemos o que é ser povo. Sabe o que São Paulo está precisando? Do testemunho dessa igreja que sabe que é povo de Deus. Sabe aquele teu familiar difícil? Que ele está precisando de um sorriso e de um abraço de alguém como você, que sabe o que é não ser povo e agora é povo. Sabe aquela pessoa descartada no caminho, que ninguém presta atenção, que ele está precisando de um olhar atento de alguém que também não tinha misericórdia, mas por causa de Jesus alcançou a misericórdia e agora é outra pessoa. Nós não somos chamados para viver em mundos ideais. Nós somos enviados a viver em um mundo real. Contudo, antes nós não éramos povo. Agora a gente é povo. Deus abençoe vocês.